Olá! Fim de ano aqui no Congresso é hora de decidir como serão as contas do país no ano seguinte. A discussão do orçamento envolve previsões dos três poderes, prioridades do Executivo, governos estaduais e prefeituras e também as propostas dos parlamentares para suas regiões por meio das emendas. Este ano, toda essa programação se junta ainda ao pacote de corte de gastos enviada pelo governo federal ao Congresso e também a mudança das regras para as emendas parlamentares, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa Expressão Nacional, nós vamos conversar sobre o que significam essas mudanças e quais as expectativas das novas regras. Nossos convidados são os deputados José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, José Medeiros, do PL do Mato Grosso e Mauro Benevides, do PDT do Ceará. Também contamos com o consultor legislativo Wagner Primo. Deputados e convidados, por favor, muito obrigada por terem vindo ao nosso programa. Até agora o governo mandou 3 propostas aqui, dividindo esse pacote de gastos, né? Um projeto de lei, um projeto de lei complementar que exige um quórum um pouco maiorzinho e a PEC, né, que existe o quórum de 2/3. Vamos começar pelo projeto de lei. Ele que é mais simplesinho, mais ou menos, né? Porque ele traz algumas das questões mais centrais desse pacote, né? Ele propõe a manutenção do aumento real do salário mínimo, porém limitado às regras do arcabouço fiscal. Ele pode aumentar no mínimo 0,6%, mas no máximo 2,5%. Hoje, esse cálculo é feito mantendo a inflação do ano anterior, que está mantido, e o percentual seria para o próximo ano de 2,9%. Se essa proposta for assinada, até 2,5%. A PEC também, ela propõe a redução gradual da faixa que tem direito ao abono salarial. Né? Até o ano 2035, essa faixa que hoje é de 2 salários mínimos, passaria a ser um salário mínimo e meio. Eu queria saber dos senhores o que os senhores acham e se essas políticas comprometem a política de crescimento de renda dos mais pobres. Por isso que eu vou começar pelo deputado Ayrton Cirilo. O senhor acha que está comprometido? Não, eu penso que todas essas medidas, ela tem 2 aspectos que são fundamentais: justiça social e responsabilidade fiscal. Esses 2 parâmetros, eles são muito importantes para um crescimento ordenado e forte da economia do país. Então, mesmo que algumas medidas aparentemente podem trazer, digamos assim, redução de ganho, digamos, salarial, mas em função do crescimento virtuoso da economia. Nós tivemos um crescimento da economia bem expressivo, né? A inflação foi 7,4%, a economia cresceu em termos de real 9,7%, e o PIB cresceu 3%, né? Então, com isso, você tem um crescimento importante da massa salarial, né? E também com justiça social, porque tem que ter esses 2 parâmetros aí para que o Brasil possa crescer de forma responsável e sustentável. Deputado José Medeiros, como é que o senhor vê essas propostas de reajuste? No caso do salário mínimo, que acaba afetando todo o reajuste dos benefícios sociais, e do abono salarial. Então, eu quero divergir respeitosamente do meu colega, porque, a meu ver, o que está acontecendo agora não traz nem justiça social e muito menos controle fiscal. Eu penso que o governo deu um tiro no pé quando demonizou o teto de gasto, porque os gastos sempre pressionam. E o governo tinha pelo menos uma desculpa de dizer, olha, eu tenho um teto aqui, eu não posso ultrapassar. E quando ele
se desobriga a isso, ele cai numa cilada que nem essa da agora, que ele precisa passar uma mensagem para o mercado, e até na hora de passar a mensagem ficou difícil, e eu penso que ele também confunde quando ele tenta pessoalizar. O mercado não é uma pessoa. E aí, a meu ver, nesse momento, nem está fazendo justiça social, aliás, está judiando dos menores, e também não está fazendo corte de gastos nenhum, porque quando a gente era pequeno, hoje não tem mais, mas passava mercúrio croma, que lá era só pintava o machucado, né? Não tinha efeito nenhum. E é o que está acontecendo agora, a meu ver, nenhuma coisa nem outra. Mesmo aprovando isso aí, vai só deixar as pessoas prejudicadas, mas não vai ter efeito. Eu penso que nós estamos com um problema sério em termos econômicos na mão, devido à pressão, principalmente pelo monte de gastos que foi feito, praticamente uma pandemia, né? Deputado Mauro Benevides, eu vi que o senhor fez uma cara assim, quando eu falei os números, eu posso ter me enganado aqui nos números de reajuste do salário mínimo, mas como é que o senhor acha essas duas medidas, como é que elas podem impactar? Bom, simples assim, no governo Temer e no governo Bolsonaro, houve um achatamento do salário mínimo, porque ele só crescia pela variação da inflação. Esse foi o grande achatamento que foi feito no poder de compra de toda a massa salarial, sobretudo nesse nível mais baixo. Quando o presidente Lula entra, ele retoma a política que já era anterior, que já tinha sido posta em prática, que era fazer a variação do salário mínimo pela inflação, mais o que nós economistas chamamos de ganho real. Ou seja, lá no Ceará a gente diz um plus a mais. Ou seja, vai ter além da inflação, você vai ter um ganho real para que você possa crescer o seu poder de compra. Então, hoje estava definido para crescer a inflação mais a variação do PIB, ou seja, da riqueza do país, de 2 anos atrás, que você acaba de mencionar, de 2,9%. Essa regra agora, ao limitar essa despesa ao arcabouço, ou seja, 2,5%, se por um ano em que cresce 2,9% fica limitado a 2,5%, mas se no outro ano der 2%, ele vai crescer 2,5%. Ou se o PIB decrescer, ele já vai ter assegurado 0,6%. Portanto, é uma garantia ao longo dos anos de que o que impuseram, que os outros presidentes impuseram em diminuir o salário mínimo, essa regra agora, dentro do arcabouço fiscal, vai dar a maior segurança que o salário mínimo poderia ter em toda a sua história. Porque o crescimento do PIB ele é muito ciclotímico. Ele cresce uns anos muito, outros pouco. Então, isso dá uma proteção ao salário mínimo, e essa é a maneira real do que isso vai acontecer. Isso tem permitido, a massa salarial brasileira tem crescido, o desemprego tem diminuído, nós estamos com a menor taxa desde quando começou, desde 2012. Portanto, agora, na área fiscal propriamente dita, e aí já procurando finalizar meu raciocínio, é o seguinte: esse tal mercado, que é uma coisa esotérica, ninguém sabe quem é, para o Banco Central fixar a taxa de juros, são 150 pessoas que se reúnem, tudo do sistema financeiro, e dizem assim, minha expectativa é tanto. E eles querem modular, né, essa fixação da taxa de juros do Brasil. Esse é o grande problema. O mercado financeiro previu o crescimento do PIB em 2023 0,8, foi 2,9. Previu 1,2, 1,3 para 2024, vai dar 3,3. Eles estão totalmente perdidos. Eles não conseguem nem mais calcular nos seus modelos, e eu digo muito para os meus alunos lá na faculdade, o modelo ele tem que estar muito bem calibrado para poder te definir na realidade que política econômica é essa. E terceiro ponto é de que há uma ênfase muito grande no Brasil, e eu acho, mesmo como vice-líder do governo, acho que é um erro do governo, em só olhar a despesa primária. O que é a despesa primária? É tudo que não é financeiro, nem juros, nem amortização, nem rolagem. É só pessoal, a saúde, a educação, déficit da Previdência e assim por diante. Mas no Brasil, você tem de investimento ou de gasto 170 bilhões na educação, 220 na saúde, déficit da Previdência 300 bilhões, maior componente de despesa são os juros, 900 bilhões. Aí o mercado diz assim, não, mas esse déficit de 40 bilhões, nós vamos ter que cobrar uma taxa de juros muito alta e a gente não pode abrir mão disso. Tudo bem cobrar uma taxa de juros alta, mas a taxa de juros real mais alta do mundo, a Argentina deu um calote na sua dívida, paga uma taxa de juros menor
do que o Brasil. Portanto, essa despesa financeira que o Congresso Nacional, inclusive, não tem coragem ainda, estou trabalhando muito disso, tenho discutido muito aqui com o Dr. Wagner, aliás, quero abraçar o deputado Zé Aires Cirilo, aqui conosco, o deputado Zé Medeiros, dois grandes companheiros aqui desta casa, mas eu tenho recorrido muito aqui ao Dr. Wagner para discutir essas questões e compreender melhor que ou o Brasil se ajeita na área financeira ou não tem solução para o nosso país. Pois é, agora sobrou para o consultor-geral. Para quem não está acostumado com as nossas conversas aqui na Câmara, a consultoria da Câmara é um quadro de especialistas técnicos em todas as matérias que são discutidas aqui, e o Wagner Primo é o consultor-geral nessa área. Wagner, como é que você está avaliando essas mudanças especificamente, que devem ser talvez as primeiras a serem aprovadas, né? Bom, essas duas mudanças eu vou levar muito em conta o que o deputado Mauro Benevides falou. A gente fica até confuso aqui às vezes. Essa época do ano. Tem que se levar em consideração o que está acontecendo. Realmente vai haver uma diminuição nesse primeiro momento do crescimento do salário mínimo. Mas ao longo do tempo ele vai ter uma estabilidade que ele não vai ficar tão dependente da flutuação do PIB. A gente tem anos em que o PIB é negativo, inclusive. Então nós temos, esse tipo de coisa vai fica amortecido de tal forma que o salário mínimo vai ter um ganho sempre. Nesse ponto de vista, ele é muito positivo para a população em geral, para o pessoal que tem uma renda menor. Em relação ao momento atual, que a gente está tendo um crescimento razoável, para dizer o seguinte, nesse momento você pode ter uma perda, que realmente vai ter uma pequena perda, mas eu acho que o ganho disso ao longo do tempo é mais efetivo, porque a gente não tem uma garantia de que o PIB vai estar continuando crescendo sempre dessa forma. Com relação ao abono, o abono sempre tem sido, eu acho que desde 2016, muito questionado a métrica do abono. O pessoal falando assim, ele não tem sido mais tão efetivo assim em termos de garantir uma diferenciação que permita a diminuição da diferença de recebimento das pessoas. Então, assim, já há algum tempo se discute diminuir esse valor desse abono, colocar regras mais que atinjam um alvo mais específico. Eu acho que nesse momento, na hora que diminuiu para 1,5, você já está procurando realmente pegar a faixa que recebe menos no país para receber esse abono. Deputado José Medeiros, o deputado Mauro Benevides tangenciou essa questão também. O Brasil está com índices de crescimento bastante expressivos, né? Esse último trimestre a gente se igualou à China, 0,9%. A tendência é que a gente tenha um PIB de mais ou menos 3,5%, 3,3% esse ano. O senhor acha que os críticos do pacote não estão supervalorizando o ajuste fiscal e não considerando o crescimento do país? Bom, é bem verdade que você, tendo um crescimento, tende a igualar, vamos dizer, a zerar as contas. Vamos lá, eu tenho mais receita em casa, eu aumento meu salário, eu posso gastar mais do que eu, evidentemente, gastava antes. Então, se eu aumento a receita, isso me proporciona isso. Agora, nós estamos falando, não é de um gastinho, nós estamos falando, por exemplo, todo mundo se assustou na pandemia e quando nós gastamos 1 trilhão. Nós não estamos tendo pandemia e nós gastamos mais de 1 trilhão. Então, e nossos gastos, ou nosso crescimento há de convir, teve um melhor crescimento nesse trimestre, mas se você pegar de 2022 para cá, há um decrescimento disso. Eu não vejo, até pela nossa situação e pela situação geopolítica que está o mundo, eu não vejo realmente o Brasil caindo tanto o crescimento. Eu penso que vai até subir mais, não estou no mercado para saber fazer essa previsão, mas pelo que a gente observa. Mas eu penso que nós não podemos esquecer a parte fiscal.
Deputado Ayrton Cirilo, o que o senhor acha dessa questão? Quer dizer, porque a gente está vendo o mercado, saiu uma pesquisa com uma avaliação péssima do presidente e do ministro da Fazenda. O mercado está ignorando esses quase 7% de crescimento aí desses últimos 2 anos? Pelo visto, sim, né? O mercado, né, esses agentes aí financeiros, né, eles trabalham muito dentro de uma cultura de rentabilidade sem levar em consideração outros elementos da economia brasileira, inclusive a questão do crescimento da economia. Na nossa avaliação, é um processo pessimista desses setores que sempre lucraram muito, né? O Brasil, como disse aqui o nosso deputado Mauro Benevides, o país tem a maior taxa de juros do mundo, é inconcebível, é uma rentabilidade absurda, é um sugamento criminoso da economia, o país, porque a gente fala muito de despesa, né, gasto, essa coisa toda. O maior gasto que o país tem é sobre os juros, entendeu? Juros, encargo da dívida é uma coisa inacreditável e muita gente não debate sobre isso, né? Essa é uma questão que precisa ser pautada, né? Porque há uma alimentação, eu diria, assim, artificial dessa taxa de juros para dar muita rentabilidade a esse setor que vive da especulação e acabam tendo uma influência muito grande negativa, né? Eles acabam querendo, de certo modo, com esse negativismo, tentando influenciar para que a economia parece não dê certo, que o Brasil não dê certo. Essa é a minha percepção que a gente tem, né? Existe essa dicotomia, deputado Mauro Benevides, entre o ajuste fiscal e o crescimento? Não, veja, o que é que o mercado está dizendo? Hoje a Quest soltou uma pesquisa com o mercado financeiro. O que é que eles acham de medida A, 96% sensacional. Medida B, 96%. Medida C, os 2 PLs, um PL e o PLP, e a emenda constitucional, eles estão achando extraordinário. Onde é que está a grita? Exatamente no anúncio do PL, que vai reduzir o imposto de renda, que vai eliminar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Por que eles estão contra isso e estão esquecendo de comentar todo o pacote desse controle da despesa? Por uma razão muito simples. Cobrar imposto de rico não existe no Brasil, é difícil, porque você vai isentar 30 bilhões de retirar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais, mas ao mesmo tempo você vai cobrar imposto de renda para quem ganha mais de 600 mil reais por ano. Estou falando de 1 milhão, de 10 milhões, de 1 bilhão. E olha só, quem ganha 10 mil reais paga 27,5 de imposto de renda. O que é que o ministro Haddad está propondo? Vejam só como esse pessoal do mercado é assim, sem limite. Porque ele vai juntar todas as rendas, a renda salarial, a de dividendos, a de juros sobre capital próprio, aí vê qual é a alíquota média de imposto de renda que tem lá. Ah, não, deu 5%. Sabe o que é que está sendo proposto para esse pessoal, para cobrar de imposto de renda? A crescer até 10%. O pessoal mais rico vai pagar 10% de imposto de renda e nós, o trabalhador brasileiro, pagando 27 mil. Mesmo assim, há uma grita para desqualificar toda a proposta que está aí colocada. Se não tem impacto fiscal, porque é um impacto neutro, mas por que essa reação ela é tão grande? Porque eles não querem pagar. Só isso. Quanto às medidas em si, todas elas estão integralmente, o menor índice de medida é 92% de aprovação. Agora, quando chega no salário mínimo, tem 85% contra. E a razão técnica, macroeconômica e de justiça tributária é porque eles não querem pagar esses 30 bilhões que vai ser isentado do imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Portanto, não há, eles ignoram. O Brasil agora crescer virou problema. Problema é o Brasil não crescer. E de vez em quando eu vejo meus colegas economistas colocando, olha, isso é muito grave, o Brasil está crescendo demais.
Meu Deus do céu, passei minha vida estudando, mestrado, doutorado, para compreender como fazer a economia, o produto interno bruto crescer a taxas mais aceleradas, e aqui no Brasil é o inverso. Não, tem que crescer menos. O Brasil, porque aqui quando se fala em crescer, qual é a mente do mercado? Que é juros mais altos. Só isso que eles querem, porque pressionam, em tese vai pressionar preço. A gente devia estar tomando medidas, era para induzir o crescimento, de aumentar a produção para fazer face a esse possível aumento de demanda que está acontecendo no Brasil. Mas não existe discussão sobre isso. PIB cresceu, veja que nesse crescimento do terceiro trimestre, o investimento vem há 3 trimestres crescendo, que nós economistas chamamos de formação bruta de capital fixo, traduzindo é o investimento propriamente dito, ele está crescendo há 3 trimestres consistentemente. Se isso está crescendo, eu já tenho pelo menos uma perspectiva de crescimento no futuro, que é outra coisa boa, e está na hora do mercado acabar com essa crítica de que crescer é ruim. Eu não sei quem incutiu isso na cabeça das pessoas. Vamos incentivar a produção, aumentar a oferta para que esse possível aumento de demanda possa ser chancelado pelo aumento de oferta e o impacto nos preços será zero. Isso é o que tem que ser feito. Impacto de preços. Crescimento necessariamente tem que vir com inflação? Não, claro que não. Mas nesse momento a gente tem esse risco, porque a inflação está ali. Nesse momento, eu não acredito que a inflação seja uma inflação de demanda. Tem pressionado muito mais a inflação questões como o dólar pressiona hoje muito mais a inflação do que a questão da demanda. O aumento do dólar cria uma pressão muito maior hoje do que a demanda, porque o aumento do dólar ele influencia no preço de uma série de produtos. Então ele encarece os produtos e isso faz aumentar a inflação. Hoje eu não vejo que já estejamos numa situação de que a demanda esteja muito grande para a oferta. Eu acho que nesse momento isso ainda não está acontecendo. E nesses últimos 3 meses, se eu puder contribuir com essa brilhante colocação do Wagner, muitas vezes a inflação cresce por preços administrados, que não tem nada a ver com demanda. A energia passou agora 3 meses na bandeira vermelha. Isso aumenta custo de produção, isso reflete na inflação. Você não controla com juros inflação de preços administrados. Qual é a contra-argumentação dos meus colegas? Não, você tem que aumentar os juros, porque apesar de não afetar, mas vamos evitar que os outros setores também aumentem. É uma explicação que não tem muita substância. E o segundo ponto do dólar. Esse é outro que eu não consigo compreender também na teoria econômica. O Brasil tem 360 bilhões de dólares de reserva cambial, só precisa de 240. O Brasil tem um fluxo de superávit comercial de 80 bilhões de dólares ano. Fluxo de dólar no país. A dívida pública brasileira, olha o risco, o Brasil pode não pagar, indexada ao câmbio, só tem 7% da dívida pública brasileira indexada ao câmbio. Que razão é essa? Que busca tão extraordinária pelo dólar? Porque o Brasil está com o déficit primário não de 28, que é o limite, mas de 45 ou o que for, que o ministro está dizendo que corrige até dezembro. Precisamos compreender melhor, teoricamente, o que é que está por trás dessa movimentação. E aí sim, o que o Wagner coloca é correto. 28% dos insumos brasileiros, ele vem de fora. Então, se você desvaloriza o real frente ao dólar, a compra desses insumos ficam mais caros. E ao ficarem mais caros, isso encarece o processo de produção, o que pode repercutir, portanto, no nível de preço. Essa é a preocupação. Então, esse movimento de dólar eu só interpreto como uma demanda que o mercado quer de aumento de taxa de juros. Deputado José Medeiros, para a gente avançar um pouco no pacote, uma outra questão que teve bastante destaque foi a questão do controle dos programas sociais. Né? O pacote traz uma obrigação de cadastramento biométrico dos beneficiários, um pente fino e um controle da concessão de Bolsa Família para famílias de uma única pessoa. Como é que o senhor vê esse controle geral? Na verdade, cria uma fiscalização maior sobre os programas sociais, porque eles falam que houve uma expansão indiscriminada. O BPC também estourou 7 bilhões esse ano, né, segundo o ministro da Fazenda. Como é que o senhor vê essa questão de apertar o controle sobre os programas sociais? A gente não está apertando onde o sapato já está apertado? Olha, isso é quando a realidade é o que é. Não que
gostaríamos que fosse. A grande verdade é que existe um discurso muito maior do que se consegue realizar. É o que minha avó chamava de colocar o chapéu onde a mão não alcança. A grande verdade é que a gente está vendo há tempos que o governo tem tido dificuldade para cumprir essas demandas que ele tem colocado. E aí abre e vem com esse negócio, para mim é mais espuma do que chope, porque eu não vejo que o governo vai ganhar muito criando essas dificuldades aí. Na verdade é uma forma de impedir que pessoas que precisam entrem no BPC, entrem no Bolsa Família. É mais ou menos o que foi feito agora, com todo respeito ao ministro Flávio Dino, mas ele virou uma espécie de relator do nosso orçamento aqui na Câmara, virou uma espécie de interlocutor do governo. O governo estava com dificuldade de pagar nossas emendas, proíbe aí. É o que eu entendo, pode não ser, mas é o que eu entendo. E aí nós estamos desde agosto sem poder pagar emenda. Isso aconteceu, isso faz o quê? Isso prejudica os municípios lá na ponta, e prejudica o mais pobre e tudo mesmo. É mais ou menos uma medida, falta de dinheiro, você aperta daqui, aperta dali, e aí você tocou bem. Apertar onde o sapato já está bem apertado. Corte na educação, é uma grita geral. Agora, paga, eu não estou fazendo um julgamento do mérito, mas eu estou falando paga pela língua, porque foram bem críticos nessa temática, tanto em relação ao dólar, tanto em relação à questão da social, e agora estão com essa dificuldade. Volto a falar, concordo em parte com o que meu colega Mauro Benevides fala sobre essa questão do juro, querer subir o juro. Agora, quando a gente vai no agiota, a gente paga, a gente tem esses castigos. E por quê? Volto a dizer, porque afundou o pé no acelerador em gastos. E aí eu penso que passa pela qualidade dos gastos. Ontem, por exemplo, nós estávamos discutindo gasto de 300 milhões para investir aonde? Na China. É importante tecnologia e tal. A nossa prioridade é essa agora. Então, eu penso que nós precisamos pensar alguma coisa, sem querer ter complexo de Vila-Lata, mas uma coisa na eficiência dos gastos, mais ou menos a proposta que estão querendo fazer lá naquele departamento que o Elon Musk vai dirigir lá. Nós precisamos de um Dodge aqui. Quem sabe colocar o ministro deputado Benevides para gerir, para dar eficiência nos gastos. E eu não estou falando desse governo, estou falando de todos os governos. O governo precisa gastar bem para a gente gastar menos. A Osana, deputada, a Osana Barros, ela mandou uma mensagem aqui para a gente e ela está falando mais ou menos sobre o mesmo assunto e um pouco o que o senhor falou. Ela fala: Lula, não toque no BPC e Bolsa Família, porque você vai sair da presidência, corte os gastos de milhões dos artistas e dos salários enormes. O Jonathan da Silva também diz: não podemos deixar que o BPC e o Bolsa Família possam ser cortados. Esse deputado Ayrton Cirilo. Eu só meti a colher aqui, eu acho que esse é um outro assunto espanhoso. Como é que o governo vai mexer? Os salários mais altos estão onde? Está lá no judiciário. Como é que vai tocar no judiciário, ainda mais com o poder que o judiciário está? Primeiro, esclarecer que não vai ter corte com relação aos programas sociais, nem do BPC, nem do Bolsa Família. O que vai ter, na verdade, é um processo de melhor análise desses beneficiários para que não tenha deturpação, utilização inadequada, entendeu? De pessoas que muitas vezes não são do objeto dessas demandas. E claramente, eu assisti a palestra do ministro Haddad, houve um gasto assim exponencial, sobretudo do BPC, né? Um gasto muito elevado que, de certo modo, o governo tem que, até para a questão da eficiência dos gastos, ele precisa fazer um levantamento, uma análise, né? Tentar fazer com que cada beneficiário desse possa ser recadastrado, inclusive com biometria, né? Para que não haja utilização de fraude e outros processos. Então, acho que o governo está certo, né? Ter um processo mais criterioso, né? Mais eficiente para
essas demandas das áreas sociais. Então não haverá corte, haverá um processo de análise de eficiência e, com isso, as pessoas que de fato têm direito sejam beneficiadas, como vem sendo, né? Mas como a gente sabe, tudo tem fraude, distúrbios, entendeu? É preciso fazer uma análise bem criteriosa com elementos de aferir a veracidade de cada dado desse. Então é isso que o governo está propondo. Então acho que nós, até pela nossa história, temos um compromisso muito forte, né, e foram programas criados, de certo modo, pelo nosso governo, tanto, né, o Bolsa Família veio já da época do Fernando Henrique, assim, que foi aperfeiçoado, né? Houve uma unificação. O BCP, né, foi uma conquista também na Constituição brasileira, e acho que o governo está querendo, né, ter eficiência nesses gastos, porque isso é fundamental, né? Então acho que nós temos concordância que é preciso fazer um pente fino nesses benefícios para que não haja prejuízo daqueles efetivamente que irão ser beneficiados com esses programas. Bom, então... E deixa eu complicar um pouco a coisa. Complique. O deputado José Medeiros falou... O deputado José Medeiros falou da questão dos supersalários. Falando em controle, a questão dos supersalários. Há muito tempo os supersalários estão limitados, o máximo ao que ganham os ministros do Supremo. Mas eu nem sabia que tinha tanto, mas pelo que veio na justificativa, tem mais de 30 possibilidades de você furar esse teto. Dá para controlar isso? Só não fura aqui, mas lá... Bom, primeiro, eu acho que o deputado Zé Medeiros tem razão, que a qualidade do gasto brasileiro, e é para isso que no Ministério do Planejamento, lá na ministra Simone Tebet, tem só um departamento que é conduzido pelo colega Sérgio Firpo, onde ele tem feito análise sistemática das políticas públicas para avaliar aquelas que estão sendo eficientes e aquelas que não são, possam ser aprimoradas ou cortadas. Então, o governo está procurando, eu acho que deputado Zé Medeiros, o senhor tem razão nessa questão, e isso, inclusive, otimiza, né, esse volume de gasto. Mas voltando aqui para as duas perguntas, BPC, Bolsa Família e salários, primeiro, em termos gerais, não existe uma só despesa no orçamento de 2025 que seja menor do que o orçamento de 2024. Nenhuma, ninguém vai ser cortado. O que está sendo feito é um limite no crescimento dessa despesa, que perdeu-se o controle e o governo agora está tentando concluir. Ele não vai tirar direito de quem tem direito, de ninguém. Não existe essa possibilidade. Há várias embromações, como a gente diz lá no meu estado, que está procurando ser corrigido. Mas, para efeito de direito, nada está sendo retirado. Pelo contrário, ele vai ser aprimorado, inclusive de 2 em 2 anos, com a biometria, para que um não fique se passando pelo outro. E isso, inclusive, na Previdência, isso também vai ser muito importante, porque hoje, afinal de contas, você tem um déficit de 300 bilhões ano que precisa ter, e o ministro Lupe tem feito um trabalho muito grande para tentar controlar isso. Portanto, orçamento de 2025 não é menor do que o orçamento de 2024, que eu tenho participado pelo Brasil afora nesses últimos 10 dias, e isso às vezes não está claro. Segundo ponto, salários, que você colocou e que os nossos internautas estão contribuindo. Essa proposta de emenda constitucional também está dando uma força maior para exatamente fazer para coibir isso aí, para não haver interpretações diferentes do que é dentro do teto e o que não é dentro do teto, porque realmente o Poder Judiciário tem tido uma preponderância muito grande. Nesse momento, o Congresso Nacional, limitou o crescimento das emendas parlamentares ao arcabouço. Ficou igual a todo mundo. Aí o Supremo vem e diz assim, não, eu não quero assim. Eu quero que ele cresça no limite do crescimento das despesas discricionárias. Ele cria um critério.
na interpretação dele, diferente da lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República. Em outras passagens dele, ele foi muito acertado em outras passagens. Mas nessa especificamente, eu queria fazer data vênia aí ao Supremo, precisava fazer uma avaliação. E terceiro, nos BPCs e nos Bolsa Família, o que está acontecendo também, várias decisões judiciais totalmente disfuncionais do que a lei determina. Então, esse regramento veio exatamente para coibir essas decisões judiciais totalmente alheios e que isso não venha a prejudicar, portanto, todos aqueles que tenham direitos. Nós estamos falando um Bolsa Família ano de aproximadamente 168 bilhões de reais ano, só para que a população brasileira tenha conhecimento da dimensão que isso, portanto, precisa ser muito bem avaliado. Deputado, então, a Bruna... Deixa eu só quebrar um pouco o protocolo. Eu tenho recebido inúmeras, e eu acho que a gente pode prestar um serviço aqui, gente muito preocupada. Falou, olha, eu tenho AIDS e vou perder meu benefício, aí eu tenho tuberculose, aí eu tenho câncer, porque foi noticiado que... Tá, e nada. Eu acho que... Deixar claro isso. Vamos deixar o nosso especialista. Wagner, essas pessoas vão perder? Não. Eu acho que estão falando de coisas diferentes quando eles estão falando nisso. Eles devem estar falando na questão da isenção do imposto de renda. É isso. O que acontece? Hoje, quem tem determinadas doenças, ele tem direito à isenção de imposto de renda sem nenhum limite. E o que está se propondo atualmente é que isso seja limitado a ao recebimento de 20 mil reais. Dizendo o seguinte, quem recebe acima de 20 mil reais, ou seja, é uma parcela, se a gente considerar a população como todo bem pequena, que recebe valor acima disso, não teria direito à isenção do imposto de renda. Ele continua recebendo os seus benefícios, salários, normalmente, as deduções, não, do imposto de renda? As deduções do imposto de renda. Ele não tem imposto de renda nenhum. As deduções de imposto de renda com saúde vão continuar iguaizinhos, elas vão continuar integrais. O que muda realmente é a isenção, que ele não paga imposto de renda nenhum. Então ele recebe um benefício previdenciário, recebe o que é mais comum hoje. Quem recebe o benefício da Previdência do INSS, ele tem o limite que deve estar em torno de 7 mil. Alguma coisa. Isso. O que acontece? Esse daí não vai ser alcançado. Quem recebe, aí juntando isso, mais alguma coisa, recebe acima de 20 mil, essa pessoa que vai ser alcançada por ter que pagar o imposto de renda. Ele não, o que vai acontecer é isso, não é ele vai deixar de ter os outros benefícios. Basicamente é o seguinte, na educação você tem limite de dedução por filho, por dependente. Na saúde não há esse limite. Então o que está se propondo, que a nossa casa ainda vai analisar, sobre o crivo muito profundo do deputado Zé Medeiros, do deputado Zé Aires Cirilo, o que vai ser feito aqui para a saúde, que hoje não tem limite, hoje não há limite, diferentemente da educação, você vai deixar essa isenção limitado a patamares de renda até 20 mil reais. É isso que está sendo feito. Ganhou 30 mil, 40 mil, pelo que eu li do texto, é aí que se perde, portanto, o direito de se fazer essa isenção ilimitada. A Bruna concordou aqui com os senhores, falaram que o Brasil cresceu o mesmo que a China em um ano. Cortes não, melhor gestão. Enfatizando a importância da gestão. A Ana Helena diz, por isso que nosso país é de uma desigualdade sem tamanho. O rico cada vez mais rico e o povo, meu Deus, cada dia mais pobre, porque com salário que não dá nem para levar uma vida digna. Não é só o Brasil, não. Acho que todo lugar tem dificuldade de taxar as grandes fortunas. Agora, o pacote tem mais um monte de mudanças que a gente vai discutir aqui ao longo de muitos meses, eu acho. Quer dizer, parte dele parece que vai ser votado agora, mas existe uma questão hoje que está comprometendo, talvez colocando em xeque-mate o governo se interessa em votar já esse pacote, que é a questão das decisões do STF de enrijecer mais as regras para as emendas. Eu gostaria, deputado José Medeiros, como é que o senhor está vendo essa questão do STF? As emendas, basicamente, pelo que eu vi, elas têm que ser, o autor tem que ser identificado
E o que parece que está sendo mais complicado é que algumas delas têm que passar por aprovação, as da saúde têm que passar pela aprovação de comissão tripartite, passar pela aprovação do Ministério da Saúde. Como é que o senhor está vendo essa questão das restrições nas emendas parlamentares? Olha, eu tenho até medo de falar hoje em dia a sigla STF, porque tenho medo de sair dali preso pela Polícia Federal. Mas o ativismo não começou hoje. Isso começou bem antes, eu ainda estava no Senado, eu me lembro de uma entrevista do eminente ministro Barroso, muito competente, mas ele deu uma entrevista na Folha e colocou assim, a gente recebeu o jornal em papel ainda naquela época, eu li e fiquei pasmo. Ele disse, o papel do STF é contra-majoritário, iluminista e representativo. Eu chego a me arrepiar, eu falei, não é possível. À tarde eu fiz um discurso, porque no Senado é diferente da Câmara, você pode falar. E eu falei, ministro, com todo respeito, não é esse o papel do STF. O papel do STF está bem esculpido dentro da Constituição. A representatividade, isso é muito bem-vindo à política, mas tem que colocar uma botina e disputar o cargo de 4 em 4 anos para vir fazer esse papel representativo. Ele também não é iluminista. Se o Senado, a Câmara, se o Congresso resolveu não legislar, ele está legislando. Significa que não houve um anseio popular, não está madura aquela questão. Então, há uma ideia hoje fixa e uma verdade posta no STF que é assim, semana passada o ministro falou, nós demos tempos para que a Câmara e o Senado se debruçassem sobre a questão, como eles não fizeram, nós vamos fazer. Isso está totalmente errado. E aí avançou. E eu não vou entrar no mérito das questões partidárias, porque não vou entrar nessa questão. Eu estou questionando esse ativismo de que assim, eu me meto na decisão do presidente da República, eu me meto na nomeação disso, e aí eu vou lá na Câmara e me meto dentro do orçamento, dentro das questões das emendas. Essas questões têm que ser resolvidas aqui. Por exemplo, para fechar a questão, eu acho que o único problema que nós tínhamos nas emendas que a gente precisava corrigir era o seguinte, José Medeiros, por exemplo, ganha a emenda, Cirilo e Benevides não fica sabendo e só ele ganhou e só vai para o município dele e tal. Isso realmente precisava ser corrigido. Agora, o resto, em termos de transparência, não tem casa mais escrutinada do que a Câmara e o Senado. E aí, fechando, o que ocorre? Diz que a emenda, a rotular de emenda PIX, o que essa casa fez? Essa casa fez a transferência especial, por quê? Porque a burocracia, para chegar o dinheiro lá no município de 900, de 1.200 habitantes, era um absurdo, e a Caixa Econômica comia 20% disso aí. E aí nós decidimos passar direto para o prefeito. Não tem fiscalização. Não é verdade. O prefeito, ele é gestor, portanto ele é ordenador de despesa, tem TSE, tem TCU, tem tudo. Como que não tem fiscalização? Aí vem criar o quê? Burocracia, dificuldade para o menor. Wagner, o Congresso em um acordo com a Justiça, com o Executivo, aprovou um projeto regulamentando essa tramitação das emendas. Agora vem o STF e colocou o que mudou? O que o STF enrijeceu mais do que as decisões que o Congresso já tinha tomado nessa regulamentação? Na realidade, o STF criou um monte de situações que não estavam previstas no PLP. Por exemplo, começando com as emendas de transferência especial, chamadas comumente de emendas PIX. O Congresso tinha definido que as prefeituras iam apresentar o plano de trabalho, eles teriam tempo, receberiam o recurso, teriam um tempo maior para apresentar esse plano de trabalho, que seria apresentado depois e seria fiscalizado normalmente. A mudança que ocorreu foi, o plano de trabalho vai ter que ser apresentado antecipadamente, vai ter que ser analisado por cada ministério para só depois ser liberado. Ou seja, na realidade, a emenda de transferência passou a ser igual uma emenda de transferência definida, voltou a ser como era antes. A única diferença que deixou de ter é que não precisa assinar o convênio, mas todas as etapas anteriores continua tendo. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, foi firmado o acordo com o Executivo dizendo o seguinte, como é que vai se dar o crescimento das emendas. Então, definiu-se que as emendas iam crescer igualzinho ao arcabouço. Então, elas teriam um limite, elas iam crescer menos, não pressionariam as demais despesas. Houve uma mudança dizendo o seguinte, não, agora o crescimento vai ser, o ministro disse que o crescimento vai ser igual, pode ser igual das demais,
das demais transferências discricionárias, despesas discricionárias. Bom, se a gente comparar... Que também estão dentro do arcabouço. Também estão dentro do arcabouço, mas se a gente comparar como as despesas obrigatórias, como previdência, saúde, educação, crescem mais, as despesas discricionárias de 2025 vão ser menor que as de 2024. Bom, isso significa então que as emendas de 2025 vão ter que ser menor do que as de 2024? E todo mundo já estava trabalhando com valores pré-definidos, valores que estavam na Constituição, valores que foram redefinidos junto com o Poder Executivo, e agora corre-se esse risco de diminuir. Aí fala assim, mas diminuir esse dinheiro vai para outro lugar. Vai. Esse dinheiro vai ser aplicado em outro lugar, mas você não tem... o que muda é que ele tinha uma garantia de chegar aos municípios. Ele não vai ter mais a garantia de chegar aos municípios. Nesse caso, as emendas cumprem um papel muito importante de fortalecer o municipalismo, porque é a forma mais fácil de chegar dinheiro para os municípios, para que eles possam fazer as coisas nos municípios. Bom, ele mexeu também com relação a questões voltadas às emendas de bancada, passou a exigir algumas coisas que não estavam sendo exigidas com relação à nominação da bancada. Então, na bancada, para a gente dizer quem é que está fazendo a emenda, etc. e tal, e muitas das bancadas falam, não, mas essa é uma decisão conjunta. Afinal, é uma decisão conjunta, unânime ou não? Eu acompanho há muito tempo várias reuniões de bancada. E as bancadas discutem e falam o seguinte, todo mundo leva uma série de propostas para as bancadas e essas propostas são recebidas. Vai o governador, vai prefeito, vai a polícia rodoviária, vai a polícia federal, vai as entidades, hospitais, universidades e levam todas as suas demandas. E aí o que essas bancadas fazem é reúnem essas demandas e discutem, falam assim, não, a bancada fala assim, todo mundo concorda com isso, e aí, à medida disso, vão escolhendo quais são as emendas. Bom, como é que vai dizer o seguinte, não, essa emenda foi escolhida pelo deputado X e não pelo deputado Y ou pelo senador... Não, na realidade, a demanda veio de fora. A gente tem casos de demanda vindo do ministro da Defesa, do Judiciário. E como é que ele vai dizer o seguinte, não, quem está fazendo essa emenda é tal pessoa? Não, não é. É um pedido geral da população. Eles estão atendendo isso e é uma decisão unânime que a bancada está tomando coletivamente. Então, essas mudanças essas são assim, as principais mudanças que afetam. A mudança da saúde, que já foi comentada, o que ela coloca é o seguinte, as comissões bi- e tripartites, elas não vão ter que decidir em cima de cada valor que vai para cada município. Mas eles vão ter que estabelecer um critério e uma regra para isso. Qual que vai ser o tempo para que isso aconteça? E pode demorar bastante. O juiz está jogando a bola e está estragando o espetáculo. É que nessa questão da saúde, veja que agora vai ser exigido. O plano de trabalho já era. Você já tinha que alimentar o sistema do Ministério da Saúde para poder receber o dinheiro. Não tem nenhuma novidade quanto a isso. Portanto, a rastreabilidade, que é o nome da moda agora, isso já sabia qual era o plano de trabalho e tudo mais. O que está se adicionando é essa história de aprovar pela bipartite, que é estados e municípios, e pela tripartite, que é a União, estados e municípios, que inclusive se reúne uma vez quando se reúne. E não é só a questão que não vai definir questão, não vai definir mérito, viu, Wagner? Porque, por exemplo, se eu fizer uma emenda para um município pequeno para comprar um tomógrafo, a bipartite, dependendo, nesse município não precisa de tomógrafo, ela não aprova a emenda. Ou seja, porque ela diz, não, aqui pode ser atendido pelo hospital regional, não sei aonde. Vai sim, eles vão interferir na determinação de qual projeto está sendo alocado na área de saúde. Portanto, além da burocracia extraordinária que está sendo criada, isso também vai tirar um pouco dessa autonomia que o parlamentar tem hoje. E segundo, eu preciso acabar de vez com essa história da imprensa, que emenda PIX não tem identificação de parlamentar. Isso é uma mentira. Isso precisa ser desmentido. A emenda individual e a emenda PIX é obrigatória a identificação do parlamentar. De onde é que inventaram
Isso, pelo amor de Deus, está na hora da população brasileira tomar conhecimento. Mesmo na emenda de bancada, que é o conceito que o Dr. Wagner colocou, mas lá pelo menos, por exemplo, lá no Ceará, a gente deixa o nome dos deputados que estão trabalhando naquela área, assim assado, a gente pode identificar. Eu acho que a grande cobrança do Ministério do Supremo Tribunal é na emenda de comissão, que lá na emenda de comissão, aí sim, não tem a identificação do parlamentar, e acho que eles estão procurando corrigir. Deputado Ayrton Cirilo, o senhor acha que isso interfere na autonomia do Congresso? Total, acho que com toda a vênia ao meu colega, ex-colega ministro Flávio Dino, acho que eu discordo dessa interferência, em um poder dessa forma, porque o papel do Supremo é interpretar a Constituição brasileira e não determinar esse tipo de regramento que, a meu ver, poderia o próprio Tribunal de Contas da União ou a Controladoria Geral da União, eles já têm relatórios críticos com relação a alguns procedimentos de algumas emendas, né, de alguma destinação de recursos. Eu acho que isso poderia ter sido aperfeiçoado sem passar por esse processo todo, né, e acho que dessa forma que está, vai gerar um engessamento que vai dificultar ainda mais o objetivo maior, que é beneficiar a população, principalmente na área da saúde, porque se existia algo muito importante, que era a liberação de recursos fundo a fundo para os municípios, para os estados, com essa sistemática de condicionar, né, as comissões, isso vai gerar muitos problemas, muita dificuldade, e quem vai pagar essa conta vai ser exatamente a população, que não tem nada a ver com isso. Bom, né? vocês então, viram que... desculpe, pois não. Você ia concluir? Não, só achar que essa situação aí é algo, na minha leitura, um desserviço ao país. E no PLP, só para Vânia, nós estamos designando, em lei complementar sancionado pelo Presidente da República, que metade, por exemplo, das nossas emendas de comissão, metade tem que ir para a saúde, para colaborar, para contribuir, né, com o estado de saúde brasileiro, que precisa ser aprimorado. Bom, você que está em casa está vendo que aqui o debate está acalorado. Esse fim de ano vai ser bem animado. Mas a gente está terminando. Eu queria usar os nossos minutos finais, 1 minuto e meio, para cada um dos senhores, suas conclusões sobre essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, deputado. Primeiro, assim, dois pedidos. Um, ao governo, não flertar de usar o STF, que eles estão fazendo conosco, vai fazer com o próprio governo. E segundo, pedir aos ministros fazer uma reflexão de um respeito a um princípio básico da Constituição. Lá é bem claro: poder executivo, legislativo e judiciário, harmônicos e independentes de si. Não significa subserviência de um, não significa espezinhar de um. Nos espezinharam, estão nos espezinhando, e eu penso que eles gostaram desse tipo de ativismo, se sentem que estão numa missão, e diz que nada mais perigoso do que um homem fazendo uma coisa errada, achando que está numa missão de salvamento. Dr. Wagner, por favor. Bom, eu só queria colocar o seguinte: a gente levantou a questão fiscal. A questão fiscal é importante, sim. Eu acho que a gente não pode deixar de esquecer isso, que a busca de equilíbrio fiscal, ele é muito importante. Ele não pode se dar realmente a todo custo. Então tem que se verificar realmente como é que isso vai ser alcançado. E eu acho que uma coisa importante que está sendo colocada é que você não tem que dar um tiro de canhão de uma vez. Você tem que ir aos poucos para poder chegando em algum lugar e conseguir fazer isso. Eu acho que isso é o que está se tentando fazer com esse projeto, com os projetos que estão aqui de redução de gastos. Eles devem ser aprimorados aqui no Congresso, e, se necessário, isso vai se aprofundar nisso. Inclusive, se em algum momento discutindo os benefícios fiscais que vários ramos da economia têm. Eles têm benefícios fiscais que chegam a ser tão grandes quanto a despesa de previdência. Então isso, em algum momento, também deve ser discutido, para que você consiga um equilíbrio geral, tanto de despesa quanto de receita. Deputado Ayrton Cirilo. Não, primeiro dizer que essa discussão das emendas, para concluir minha posição, é que acho que
Poderia ter havido um entendimento da transparência com relação às emendas de comissão, que foi esse o objeto. E todos nós reclamávamos que não era correto distribuir o recurso da forma que estava. Segundo, limitar também o crescimento das emendas, porque não havia critério e era preciso estabelecer um crescimento baseado em critério de crescimento da receita, né, da economia do país. Eu acho que esses 2 itens aí era o suficiente para resolver essa questão. Com relação à questão do pacote fiscal, acho que o governo está fazendo o que é possível, porque não é fácil enfrentar os grandes monopólios, as grandes estruturas que são as mais beneficiadas, seja o setor rentista, né, que vive da rentabilidade dos juros, e também tem esse setor aí que você colocou muito importante, que é preciso ter uma discussão, que é a questão das isenções fiscais no país, para setores que são muito privilegiados. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa também aprofundar. Deputado Mauro Benevides. Bom, para concluir, realmente o primário fiscal tem que ser resolvido. Eu, como secretário da Fazenda, durante 12 anos, nunca tive déficit primário. Eu acho que é um conceito importante. Agora, como já mencionado pelo Zé Ayrton, pelo deputado Zé Ayrton, pelo Dr. Wagner, o Brasil desonera hoje 542 bilhões de incentivo fiscal para empresas. Chama-se gasto tributário. O mercado quer que a gente corte na despesa primária. Mas se a gente falar que vai cortar o gasto tributário, minha nossa, ou seja, corta no teu que no meu eu não deixo. Esse é o conceito hoje que vigora no Brasil, e eu nem estou falando do gasto creditício e financeiro, que são mais 100 bilhões. Estou nem falando nisso, só do gasto tributário. Isso é uma desigualdade muito grande. Eu e o deputado Pedro Paulo estamos apresentando uma emenda ao projeto nós vamos obrigar o governo federal em 6, 7 anos a reduzir pelo menos 10% desses 542 bilhões e vamos penalizar o governo para que ele possa cumprir, portanto, essa desoneração. Isso ajuda no primeiro ponto. E no segundo ponto, em 2021 aprovamos um projeto aqui na Câmara desvinculando o superávit financeiro dos fundos para pagar as despesas da pandemia. Pois o governo agora está copiando o meu projeto de lei, está desvinculando de 8 fundos, 40 bilhões de reais, só que não é para pagamento de despesa primária. Ninguém está sabendo disso. É para pagar dívida pública. Então isso eu achei assim muito estranho. E olha que eu estou fazendo a defesa intransigente nos 3 projetos, todos 3, na emenda constitucional, mas eu achei muito estranho essa colocação e eu estou chamando a atenção nessa conclusão. O fiscal é importante, mas o juro, 900 bilhões de juros, ninguém aguenta. Muito obrigado aos senhores, obrigado aos telespectadores que participaram do nosso programa. Nesse Expressão Nacional, nós conversamos sobre o pacote de ajustes, emendas parlamentares e orçamento com o consultor legislativo Wagner Primo, os deputados Mauro Benevides, do PDT do Ceará, José Medeiros, do PL do Mato Grosso e José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará. Você acompanha o desenrolar dessas discussões pela TV Rádio Câmara, nossas redes sociais e ainda pela página câmara.leg.br. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.